Ah, sim. Ah, porque vai transmitir também. Boa tarde a todos, bem-vindos. Agradecemos muito a presença de vocês, foi sempre uma alegria. E agora agradeço em nome do 10º, né?
Transmitindo por o livro Pensamento e Vida. Então, hoje, nós vamos abrir com o nosso convidado, Júlio Furtado. O tema é Espelho da Vida. Né? Então, nós teremos mais 2 encontros desse mês espírita. Será no dia 14, próxima semana, lá na Seara Espírita Francisco de Assis, em Areia Branca, né? Vai ser às 17 horas, com o Rafael Siqueira, e o tema será Pensamento e Vontade. No dia 22/9, aí vai ser Deusa Nogueira, né? E às 16 horas, lá no Júlio Forém, tá bom? Então, vão ser só esses 3 encontros, mas, né, peso e tanto, né? Pelos temas, pelos palestrantes, pelos participantes, né? Porque é sempre, né, muito, a gente sempre se acrescenta muito pelo encontro em si, não é? É sempre muito bom estarmos juntos, não é? Então, vou começar então, com você que vai ver. Né? Então, a leitura da página da secreta da nossa irmã Rosa, depois a nossa irmã Joana vai fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. A página é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, Pedro. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em corrente de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos mais uma vez aqui reunidos para trabalharmos em Tua seara, Senhor. Que ilumine o nosso palestrante, Júlio Furtado, a todos nós, que possamos recebê-lo com carinho e com amor, e dentro deste amor, desse carinho, ter a compreensão necessária, intuído pelos vossos misericordiosos mentores espirituais. Te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado e glorificação a Ti. Graças a Deus.
Antes de começarmos, foi solicitado pelo grupo do CVV que gostaria de falar, tem uma palavrinha aqui. Tá bom, Júlio? Tudo certo? Então tá. CVV. Pode ver. Pode ver. Hã? Ah, tá. Então, tá bom. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Paulo Renato, sou voluntário do CVV Nova Iguaçu, né, que é o CVV que atende toda a Baixada Fluminense. E hoje nós estamos começando o Setembro Amarelo, né? Então, o Setembro Amarelo é um mês que a gente trabalha a prevenção do suicídio, né? Um mês todo dedicado à prevenção do suicídio. E teremos alguns eventos. Então, assim, o que a gente veio dar um recado para vocês? Depois a gente até vai deixar um cartaz aí. Eu, a Márcia também, que é voluntária, a gente está com os convites, quem quiser já aproveitar. Por quê? Porque no dia 15 de setembro agora, domingo, às 18h30, no Teatro Silvio Monteiro, que é o teatro da Prefeitura de Nova Iguaçu, ali na rua Getúlio Vargas, a gente vai ter o segundo encontro cultural em prol da valorização da vida, que vai ser uma peça de teatro, o nome da peça é Lia, e Um Grito de Amor, o nome da peça. Então, assim, é uma peça linda, que vale a pena, se vocês puderem ir, levar a família, aproveitar essa oportunidade. E a gente também está divulgando o curso que vai ter para novos voluntários no dia 19 de outubro. Então, lá na frente a gente vai ter os cartazes. Quando vocês forem sair, a gente vai ter os cartazes lá, tem o pessoal para vender os convites, quem quiser já garantir os convites, né? Ou tirar foto para depois ligar, entrar em contato, tá bom? Então, assim, a gente conta com o apoio de vocês, com a divulgação de vocês, e a gente vai estar ali fora para conversar depois da palestra, na hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Eu agradeço. Uma excelente palestra aí e uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Ah, tá. Microfone. Boa sorte. Então, nós passamos a palavra ao Júlio. Boa tarde. Bom, é sempre muito bom estar aqui nessa casa, que há um bom tempo eu não piso aqui, né? Matando a saudade de algumas pessoas. E, em especial, abrindo esse mês espírita de Belfor Roxo, para que a gente possa aproveitar e intensificar. Já é um mês bonito, né? Um mês onde a primavera começa, um mês onde as flores, né, se iniciam, né, começam a florir os nossos quintais. E, como a gente acabou de ver, é o mês de prevenção, né? É o mês da vida, da valorização da vida. Então, é um mês para que a gente possa realmente fazer muitas reflexões. E começar esse trio de palestras, né, que aqui foi anunciado, é bastante interessante em função daquilo que a gente pretende conversar ao longo desse mês, né? A gente pretende refletir a respeito de pensamento, de vida, né? A respeito de como é que a gente cria as nossas sensações e como é que a gente transforma também essas nossas sensações, né? E me coube falar do capítulo 1, né? O tema chamado Pensamento, Espelho da Vida. Eu queria que a gente começasse de uma forma bem prática. A gente vai, claro, falar a respeito, a gente vai... eu me mexo muito, né? Eu não sei se eu estou no foco daqui, dali. Quem está me vendo em casa, não liga, eu volto, tá? Se eu sair, eu volto, pode deixar. Então, eu gostaria que a gente começasse de uma maneira bem prática falando desse tema. Então, eu fiquei pensando, quando eu estava organizando, né, essa minha fala, eu fiquei pensando de que maneira a gente pode começar de forma prática, né, falar
de pensamento, né, e vida, né? Falar de pensamento espelho da vida, com essa responsabilidade de começar aí a destrinchar o livro Pensamento e Vida de Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel. Então eu pensei, aí me veio a seguinte ideia. Vocês lembram desses personagens aí? Mas, em especial o da direita, né? É o Hardy, né? Vocês lembram dele? Né? Quem tem mais ou menos a minha faixa etária deve lembrar deles aí, né? E aí, eu peguei uma ceninha, esse eu consegui pegar um videozinho, né? Para a gente relembrar um pouco mais. Será que a gente tem como apagar aqui? Só essas branquinhas aqui já ajuda. Isso, para ficar melhor aqui. Tá ótimo, né? Melhorou. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. Não, vamos voltar. Acho que está faltando um pouquinho de volume aí. Pois é, o Hardy, ele repete muito essa frase, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Eles estavam perdidos no mar, encontraram uma ilha. Olha ali, Hardy, uma ilha. Para de pensar negativo. Ah, mas ela deve estar cheia de canibais. Ó vida, ó dor, ó azar. Vocês lembram dele, né? Ele é desses, né? Que se acha uma solução, ele gosta de dizer que aquela solução ainda não vai ser a solução. Pois é. E aí eu lembrei do Uruca. O Uruca era dos Flintstones, era um primo distante da família Flintstones, lembra do Fred Flintstones, da Vilma, né? Do Bambam, da Pedrita? Eles tinham um primo distante chamado Primo Uruca. E Uruca, né? O nome já diz tudo, e exatamente porque ele era Uruca ou azarado. Então, ele sempre dizia que não ia dar certo, ele sempre dizia que quem estava perto dele, ninguém nem chegava perto dele. Tinha uma nuvem que só tinha em cima dele, né? Ou seja, a nuvem acompanhava ele, né? Com aquelas coisas. O Uruca também é um bom exemplo. E aí eu fui mais modernamente, né? Eu fui visitar o Divertidamente. E o Divertidamente, que é um filme que já teve tá o 2 aí, né? Acho que não está no cinema, né? Quem não viu, veja. É um filme que se passa na cabeça de uma menininha, é uma coisa muito interessante, né? E esse trecho, eu não sei se vai dar para ouvir aqui, eu acho que vai, né? Tomara que saia um pouco mais alto. Como que o otimista vê e como que o pessimista vê a mesma coisa, né? Então vamos lá, vamos ver essa ceninha. Não, vamos lá, ela é otimista. Ela viu que estava chovendo e ela falou: nossa, deixa eu voltar. Que oportunidade legal! Eu vou pular vou pular na poça. Olha que legal para se divertir. Aí veio a pessimista e fala: minhas botas vão se encher d'água, eu vou ficar com frio, vou pegar uma gripe, vai ser horrível isso, né? E aí pronto, uma coisa só e duas maneiras da gente enxergar a mesma coisa. Bom, por que a gente começar com lembrando um pouco essas coisas? Para a gente poder falar um pouquinho da mente humana, né? Principalmente a mente na concepção espírita. Que a mente na concepção espírita, ela tem umas peculiaridades interessantes, né? Que fogem, que acrescentam um pouco algumas coisas à concepção psicológica da mente, por exemplo, a psiquiátrica. Na concepção espírita, a mente, ela é o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, falando dentro da concepção espírita, mente é tudo aquilo que a gente tem acesso com a nossa consciência, com a nossa maneira de pensar. Tem coisas que a gente ainda não tem acesso, né? Quando a gente fala assim para algumas pessoas, os fluidos espirituais estão em todas as partes, está ao seu lado, está nos acompanhando, né? Vamos melhorar os fluidos dessa sala. Quando a gente fala nisso, tem gente que olha, muita gente boa, de repente, muita gente aqui mesmo. Eu já confesso que já tive esse pensamento. Eu fico assim, mas cadê esse fluido? Né? Eu não consigo. Tem pessoas que saem depois e aí falam assim da mesma forma. Nossa, mas o fluido aqui estava tão bom,
estava tão gostoso, você sentiu como é que estava um fluido interessante, um fluido leve, né? Um fluido gostoso que estava ali dentro. Outras pessoas dizem assim, não senti, não, estava normal, né? Ou seja, cada um tem a sua sintonia, cada um vai sentindo da maneira que o seu nível, a sua faixa evolutiva permite sentir, né? Tem pessoas que detestam música clássica, tem pessoas que adoram música clássica. Eu estou entre elas, adoro música clássica. Eu fecho o olho, eu viajo em música clássica. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo ouvir aquilo. Por quê? Porque a faixa não é a mesma. Ou seja, para você gostar de música clássica, você tem que ter pensamentos que se alinhem, ou faixas de pensamento que se alinhem à música clássica, né? Para você gostar das coisas, você precisa emitir ondas que se alinhem com aquilo que a gente está gostando. Então, gente, a mente, dentro da concepção espírita, ela é exatamente esse campo da nossa consciência. Tudo aquilo que a gente tem consciência dentro do nosso nível de conhecimento, a gente diz que está na nossa mente, né? Então, tudo que acontece com a gente, né, com cada um de nós, por isso experiências subjetivas, ela não é igual, o que acontece comigo não é igual ao que acontece com a Rosa, não é igual ao que acontece com cada um aqui, vai acabar dando a gente sensações, causando sensações, emoções e pensamentos. Então, o que mora dentro da mente? Essas três coisas: sensações, emoções e pensamentos. São esses os três moradores da nossa mente. As sensações que nós sentimos, as emoções que nós sentimos e os pensamentos que nós temos. Como nós não temos as mesmas sensações, as mesmas emoções e nem os mesmos pensamentos, nós temos mentes diferentes, porque cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem a sua experiência. Então, é claro que nós não temos a mesma coisa dentro das nossas mentes, né? Nós temos, e outra coisa, nós damos significados diferentes a uma mesma coisa. A gente acabou de ver o Hard aqui, o Leão falando, olha ali, Hard, acabou os nossos problemas, achamos uma ilha, deve estar cheia de canibais, né? Por quê? Porque na mente dele, o pensamento dele é sempre um pensamento de que as coisas vão dar errado, de que vai acontecer alguma coisa ruim. Tem até aquela frase que diz assim, se você pensa assim, isso acaba atraindo. E tem uma grande dúvida na cabeça das pessoas, porque nesses livros de autoajuda, a gente lê muito assim, pensa positivo que tudo vai mudar. Não já leu isso em algum livro de autoajuda? Ou já viu isso em algum vídeo desses que a gente recebe aí pelo WhatsApp, né? A culpa é do teu pensamento. Basta você mudar o pensamento que tudo magicamente vai mudar, né, para você. Não é bem assim, né? Não é um passe de mágica, mas tudo começa no pensamento. Por quê? Eu mudando o meu pensamento, eu vou mudar a minha atitude. Eu mudando a minha atitude, eu vou mudar as minhas palavras. Eu mudando as minhas palavras, eu vou mudar a minha ação, né? Então, a atitude acaba mudando o resultado. O pensamento muda a atitude. Então, não tem mágica, né? A ciência cada vez mais comprova isso. Vocês já devem ter visto as experiências que têm sido feitas comprovando a eficácia da oração. Vocês já viram? Estou falando de experiência científica. Os pesquisadores separaram 2 grupos de pacientes no hospital. O grupo A, muita gente rezando por eles. O grupo B, ninguém rezando por eles. O grupo A melhorou mais rápido. Então é científico. É científico. A ciência já leva em conta que a oração interfere. E outra coisa, não tem nada a ver com a religiosidade do doente. O doente, ele pode nem estar sabendo que tem alguém rezando por ele, mas ele melhora mais rápido do que aquele, né, que não tem a intervenção. Ele tem mais forças de melhora. Então, olha só que coisa interessante. O pensamento, ele extrapola a nossa mente, né? Quem é que nunca ficou pensando muito tempo em alguém e aquela pessoa ligou para você? Ou aquela pessoa falou, nossa, parece até uma coisa, estava pensando em você agora mesmo. Você chegou aqui em casa, estava pensando em você agora mesmo, recebo uma notícia sua, né? Então, o pensamento, ele é feito de ondas, não tem nada de bruxaria nisso. Nós vivemos imersos, né? Ou seja, dentro
de uma grande bolha que transmite ondas magnéticas. E pensamento é onda magnética. Então, dependendo do que eu penso, eu mando uma onda magnética e quem está pensando coisa parecida recebe. E aí começa a atrair. Por isso que as pessoas falam assim, olha, cuidado com os pensamentos que você tem, porque isso atrai, hein? Outra coisa que a gente ouve muito, né? Não pensa assim não, porque isso atrai. E atrai mesmo. Não atrai de maneira mágica. Não tem mágica nisso. Não tem bruxaria nisso. Atrai porque o nosso pensamento emite ondas. E se emite ondas, essas ondas elas ficam no espaço, elas ficam no ar. As pessoas que estão emitindo ondas parecidas, essas ondas se encontram. Então, essas ondas acabam formando uma espécie de célula de pensamento. Né? Então, o que acontece? Pensamento atrai? De certa forma, atrai, sim. Então, a mente, na concepção espírita, é exatamente isso. É essa fonte de sensações, emoções e pensamentos que todos nós temos. Agora, a mente não é a mesma coisa que espírito. Mente é diferente de espírito. O espírito, eu diria que a mente, o espírito é a essência, né? A mente, ela existe em função da essência, em função do espírito. Quem explica isso? Isso está muito bem explicado nesse trecho aqui. Olha só, talvez fosse melhor considerarmos a mente um fluxo de experiências como uma propriedade do espírito, porque o espírito é mais do que um fluxo de experiências, é um ser, tem substância, identidade, existência própria, uma individualidade. O espírito é ser, é essência, já a mente é um processo. A mente não tem essência, tem existência. Existir a partir do espírito, sendo um atributo deste. Ou seja, todo espírito tem uma mente, mas a mente não existe sem o espírito, porque ela é um atributo do espírito. Né? Valendo-nos das palavras do professor Nobuo Fakuri, podemos dizer que a mente é o produto de uma atividade metafísica que instrumentaliza o cérebro a partir do livre-arbítrio do espírito. Então, por exemplo, quando há uma encarnação, uma reencarnação, o que acontece? O cérebro daquele bebê vai sendo envolto, né? A ligação espiritual acontece, aquelas células começam a ser alimentadas pelo princípio vital, e a mente daquele bebezinho começa a receber a mente que estava ligada àquele espírito, né, em encarnação anterior. E aí aquela mente vai acordando aos poucos. Por isso que um bebezinho não tem a mente totalmente formada. Né? A gente vai formando, nem o cérebro dele está totalmente formado. E por que a gente diz que até os 7 anos, se eu quero mudar a mente, né, quando vem um filho como responsabilidade nossa, como tarefa nossa, vocês já devem ter ouvido falar nisso também. Aproveita até os 7 anos, eduque até os 7 anos, de maneira a você mudar ao máximo, moldar o máximo possível essa mente. Por quê? Depois dos 7 anos não tem mais como? Até tem. Mas o processo reencarnatório de transferência dos fluidos da mente já vai ter terminado. Então, aos 7 anos, a mente já vai estar plena naquela criança. Vai ficar um pouco mais difícil você fazer intervenção. Por isso que os 7 primeiros anos são anos em que a criança é mais moldável. Por isso que é muito preocupante crianças que não estão tendo os limites que precisam ter, crianças que não estão tendo as lições que precisam ter, crianças que estão tendo de tudo, elas estão reinando em casa, né? Ou seja, agora tem um livro muito interessante chamado o Domínio, o Reino do Imperador. O imperador é qualquer criança de 4, 5 anos, né, que manda na casa. Eu já fui em várias casas que tem criança e que a mãe fala com todo orgulho, quem manda na casa é ela, quem manda na casa é ele. E aí eu fico muito preocupado quando eu ouço isso. Né? Como assim quem manda na casa é ela? Não pode, uma criança não pode mandar na casa. Né? E aí todo mundo acha tudo muito bonitinho, o que a criança faz. É bonitinho mesmo, né? Criança é uma coisa bonitinha, uma coisa para ser curtida, mas, acima de tudo, é uma coisa para ser educada, é uma coisa para ser moldada, é uma coisa para ser encaminhada. Né? E isso, a minha preocupação em especial como professor, como psicólogo, é a seguinte: o que eu vejo muito é que essa moldagem ela está sendo cada vez mais deixada de lado. Né? Então, a gente percebe hoje uma certa questão aí. Então, é assim,
Mente e espírito são coisas diferentes, embora elas estejam muito, muito ligadas, né? A mente é um atributo do espírito. Todo espírito tem mente. E como é que é a mente do espírito? A mente do espírito depende do grau de evolução dele. Espíritos mais evoluídos têm mentes que saem, que emitem ondas tão fortes que atingem um grupo de pessoas imenso. Por isso que os espíritos mais evoluídos, eles conseguem abençoar um número maior, eles conseguem influenciar um número maior de pessoas, porque a mente é mais evoluída, porque o espírito já passou por mais experiências, né? Bom, por que a gente está falando sobre isso? Porque é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. Nós temos um reflexo, esse reflexo gera na gente uma emoção, né? Essa emoção gera na gente uma ideia, essa ideia desencadeia uma atitude, as atitudes levam a gente a usar palavras e geralmente as palavras levam a gente à ação, a agir. Então, Emmanuel é muito claro nesse primeiro capítulo quando ele fala desse encadeamento, né? Os reflexos que nós temos fazem com que a gente sinta emoções. As emoções, elas nos provocam ideias. Essas ideias nos levam a desenvolver atitudes. Essas atitudes, elas têm como consequência as nossas palavras, que por sua vez chegam ao mundo através da ação. Por isso que tem uma porção de ditados que a gente também conhece e que falam sobre isso aqui de uma maneira mais simples, né? Cuidado com as palavras, né? Porque o que você fala pode se tornar... Por quê? Porque logo depois das palavras, as palavras elas constroem muito a ação, né? Cada um só fala daquilo que o coração está cheio. Já ouviram também esse ditado? Por que o que a gente fala, a gente só fala daquilo que o coração está cheio? Porque o que faz as palavras chegarem na minha boca? Já parou para pensar nisso? O que faz as palavras chegarem na sua boca? O que você está pensando. E o que faz você pensar? O que faz você pensar? O que faz você pensar são as ideias que estão chegando a partir das emoções que você sente. E isso tudo parte lá do reflexo que você tem do mundo. Então, olha que caminho interessante. O que a gente faz é sempre resultado da maneira como a gente percebe, do reflexo que a gente tem diante das coisas, né? Então, o pensamento, ele é sempre fruto disso. Quer ver de uma forma mais... o próprio Buda, né? O Buda nos ajuda nessa hora, quando ele diz para a gente: somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Do que ele está falando, né? Quando o Buda diz que nós somos o que pensamos. Você já parou para pensar naqueles dias que você acorda e você está otimista, você está leve, lembrei de uma coisa que eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Eu tenho um amigo que passou por uma situação muito difícil, estava com um tumor maligno, né? Os médicos chegaram quase que a desenganá-lo, né? E ele ficou muito triste, mas depois ele reforçou a fé dele e tal, mas se tratou durante 1 ano e meio, né? Fez quimioterapia, perdeu o cabelo, aquela aventura que todo mundo sabe, né? Que quem passa por um câncer enfrenta. Então eu fui com ele no último dia, né? No dia de consulta, que ele foi mostrar os resultados dos exames ao médico, e eu entrei com ele, e o médico virou para ele e falou assim: olha, cara, pelos exames aqui, graças a Deus, não há mais nenhum vestígio, né, de malignidade em você. A partir de hoje, é vida normal. Eu só quero você aqui daqui a mais ou menos uns 2 anos, porque a reincidência desse tipo de câncer que você teve é muito baixa. Eu quero que você venha daqui a 1 ano só com um exame de sangue, mas 2 anos a gente vai fazer essa bateria tudo de novo. E olha, tá liberto e tal. E aí eu lembro direitinho que quando a gente desceu do elevador, né? Assim que a gente saiu do consultório, eu dei um abraço nele, falei: cara, que legal! Ele ficou meio abobado. Quando a gente desceu do elevador, que a gente chamou o Uber, né? E que a gente entrou no Uber, aí ele começou assim, ficou quieto, eu respeitei. Daqui a pouco ele virou para mim e falou assim: nossa, o mundo está mais bonito, né? O dia hoje está tão bonito. Eu nunca tinha reparado, olha como é que fica bonita essa sombra das árvores, né? Nossa, que rua linda essa! Eu venho aqui há tanto tempo, não tinha reparado, né? Como que essas árvores dão todo o tom de beleza dessa rua. Eu falei assim: eu acho que você está vendo o mundo um pouco diferente, né? Aí ele virou e falou assim: é verdade, é verdade. Eu falei: porque essas árvores sempre estiveram aí.
Essas sombras sempre foram desse jeito, né? Eu acho que essa maneira de ver vem de dentro dos seus olhos, né? E aí, vamos pegar esse exemplo. Ele saiu desse consultório médico com que pensamento? Eu tenho vida, eu vou viver, né? Eu não estou mais sob a ameaça daquela sombra de tal. Ele estava com um pensamento, depois de 1 ano e meio, e depois ele foi de entender isso, e ele me falou, é isso mesmo. Depois de 1 ano e meio, tudo que eu vejo... E outra coisa, ele falou assim, sabe outra coisa que mudou? Os problemas são tão pequenos. Ele falou, nossa, os problemas são tão pequenos. Né? Quando eu vejo um amigo, uma pessoa da família com um problema, eu chego para ele e falo, para com essa bobagem. Isso não é problema, você vai encarar isso. E ele começou a entrar em serviços voluntários. Ele não é espírita, né? Aliás, ele não tem religião. Ele é desses que acredita em Deus, mas que não tem religião. Até frequenta, se eu convidar, frequenta, mas ele não é envolvido em religião nenhuma. Mas ele entrou em grupos de ajuda, né? Em grupos E, na verdade, gente, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Consegue ver essa frase do Buda no exemplo que eu dei? Fica claro? Somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, olha aqui, com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Quando ainda bem que essa imagem me veio na cabeça. Por quê? Com o pensamento que ele saiu daquele consultório, ele viu um mundo novo. Mas o mundo era diferente do que quando ele entrou no consultório? Era o mesmo. O que mudou? O pensamento dele. Então, você já deve ter passado por experiência assim. Quando você consegue mudar o seu pensamento, o mundo muda. O mundo muda. Se você muda a forma, o formato do seu pensamento, você começa a ver mudanças no mundo. Mas o que mudou? O mundo mudou? Não. Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O planeta vai mudar? O planeta, a Terra? Ele vai continuar sendo o mesmo. O que tem que mudar para a gente fazer essa transição? Os pensamentos das pessoas que povoam a Terra. Enquanto esses pensamentos de cada um que aqui está não mudar, a gente não vai fazer essa transição como precisa ser feita. Então, os pensamentos mudam o mundo, né? Ou enterram o mundo, essa é a questão. Aí, o que nós temos aqui? Ah, sim, deixa eu parar aqui, eu posso dar pause? Não, posso um pouquinho. Dei uma pausezinha. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, quem conhecer esse vídeo, vocês que estão me vendo, eu vou sumir um pouquinho, que eu vou lá na plateia, mas depois eu volto, tá bom? Quem conhecer esse vídeo, não vai contar o final. Vai fazer que nem criança, falar assim, eu já sei, é isso. Não faz, não. Quem conhecer o vídeo, guarda para si. Guarda para si. Não fala para ninguém, porque senão vai estragar a brincadeira de todo mundo, entendeu? Então, se eu chegar perto de você e você conhecer, basta você dizer assim, não, eu conheço. Então, aí não vale responder, tá bom? Então, fiquem olhando ali que vai passar um vídeo. Eu vou perguntar para você o que é aquilo, tá? E você vai olhando e vai tentando imaginar o que é aquilo, tá? Que é... Opa, volta. Ah, foi. Vai começar o vídeo. E eu vou começar a perguntar. Vai olhando e você tem que me dizer a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom? Então, vamos ver se você consegue descobrir o que é aquilo. O que é aquilo? Planeta, eu acho. Um planeta. Ela viu um planeta. Vamos lá, e eu vou perguntar agora para você. O que é aquilo? Eu acho que é a Via Láctea. A Via Láctea. Ela já viu a Via Láctea. Tá ótimo? Vamos aqui, uma opinião masculina. O que é aquilo? Sei não. Sabe não, ele ainda não sabe. O que é aquilo? É um planeta, parece um planeta. Outro voto para o planeta. É um planeta. Vamos ver aqui atrás. O que é aquilo? É o planeta, o Sol. Opa, é o Sol. Opa, é o Sol. Vamos olhando. Meu amigo, o que é aquilo? O útero. É o útero. Opa, tá surgindo coisa nova no pedaço. É o útero. O que é aquilo? Esse planeta. O planeta está com mais votos, hein? Alguém tem uma outra opinião? Planeta, útero.
Ah, É, placenta. a placenta, a placenta. Um feto se formando, um planeta. Oi? O nosso pensamento pode ser. O que é aquilo? Olha, eu acho que é também o nosso pensamento que está formando. O nosso pensamento que está formando. Cuidado que vai mudando de formato, hein? O que é aquilo, Rosa? Eu acho que é um bebê se formando. Um bebê se formando. Olha só. Então, a partir de agora, eu quero fazer uma proposta. Vocês vão terminar de olhar e descobrir aquilo em silêncio. Tá? Ninguém mais pode falar. Só pode observar e pensar. E aí, ver se aquilo que você pensava que era, é mesmo. Sem falar. Silêncio, hein? Vamos descobrir em silêncio. Proibido falar a partir de agora. O que é aquilo, hein? O que será isso? E aí você já vai mudando de ideia, né? Quem achou que era um planeta, mas não precisa falar. O que será isso? E aí transformações vão acontecendo. Opa! Algo aconteceu? Uma explosão, uma transformação? Era tão somente um milho. Um caroço de milho, envolto em banha em óleo quente, filmado bem de pertinho. Então ele parecia grande, né? Filmado bem de pertinho, e aí aquele óleo foi aquecendo, aquecendo, entrando nele ali, né? E ele foi soltando aquelas bolhas, até que ele explodiu e virou pipoca. Pois é, o caroço de milho foi planeta, placenta, feto, né? O pensamento, eu gostei do pensamento. O pensamento, né? É isso. O pensamento. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Cada um viu ali de acordo com as suas experiências subjetivas. Cada um viu ali, aquilo ali, com o seu olhar. Né? Tem gente que fala barriga de uma grávida. Né? Tem gente que tem uma parte ali que o pessoal fala assim, é a gema de um ovo. E tem uma parte que parece mesmo, né? A gema de um ovo. Então, por que eu gosto de usar esse vídeo? Para a gente perceber como é que a realidade pode manipular o nosso olhar. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente, às vezes, pode tirar conclusões, e se a gente tira conclusões precipitadas, acho que a gente pode acender um pouquinho aqui. Pode ser uma... Se você falar L3, L1... Eu posso fazer besteira. Então, vai lá. Na verdade,
O que a gente precisa entender com esse vídeo... Tá, essas aqui pode deixar apagada. Isso, obrigado. O que a gente precisa entender com esse vídeo é o seguinte: o mundo acaba sendo o retrato do que a gente pensa. E o que a gente pensa é fruto da maneira como a gente percebe o mundo. Então é mais ou menos assim: se eu tenho o alcance de perceber as coisas mais a fundo, eu vou pensar coisas mais profundas. Então, quando eu bater o olho em alguma coisa, aquilo para mim já não vai assustar tanto. Se eu não consigo perceber as coisas tão a fundo, se eu fico superficialmente, na percepção superficial das coisas, eu vou me assustar com qualquer coisa, né? Por isso, talvez, que a gente esteja passando por momentos até muito complicados quando a gente fala dessas falsas verdades, das fake news, né? Que a gente... por quê? Porque a gente fica buscando explicações mágicas e, de vez em quando, algumas explicações que dão para a gente acredita muito a fundo, né? Por exemplo, eu vivo recebendo da senhora que trabalha lá em casa, né? Minha secretária do lar lá, ela vive mandando para mim uma porção de coisa que ela recebe do WhatsApp, que ela vê no Facebook, e umas coisas. Bebe chá disso que é bom para isso. Aí eu falo, mas você tem certeza? Tenho, eu recebi. Mas recebeu de quem? Recebi de uma amiga. Eu falei, tá, mas a tua amiga recebeu de quem? Né? Então, não, erva doce cura qualquer vírus, mata qualquer vírus. Erva doce mata vírus? Né? Mas não, é verdade, acredite nisso. Então é assim, a gente, olha só, nós estamos vivendo um momento em que a gente está buscando explicações para tudo. E a gente está com uma necessidade de acreditar de que as coisas são explicáveis. Muitas vezes sem parar para pensar se aquilo tem sentido, né? Se aquilo faz sentido. E muitas vezes não faz sentido mesmo. Mas a nossa vontade de acreditar é tão grande que a gente começa a construir pensamentos a partir daquela verdade. E aí a gente começa a ver o mundo assim. É que nem eu estou lembrando aqui de uma senhorinha que eu conheci, que ela já desencarnou, de 85 anos, que ela dizia que se você chupar manga e beber leite, você morria. Ela acreditava muito nisso. Ela falava, pelo amor de Deus, não pode chupar manga e beber leite, que vai morrer, né? E uma vez, eu contei para ela que eu tomei um suco de manga ao leite. Eu contei isso para ela. E ela, olha só que coisa louca, ela virou para mim, ela falou assim, não foi? Você está aqui, vivinho, do meu lado? Eu falei, foi. Não, olha só, dona Alcide, deixa eu te falar. Eles bateram o leite com a manga. Não mata não, manga com leite. Meu filho, mata sim. Mata sim. Então, te enganaram, não botaram leite. Porque se fosse leite, você tinha morrido. Então, e claro, eu não continuei discutindo com ela. Por quê? Aquilo vinha de uma convicção, aquilo vinha de uma crença, aquilo vinha de um pensamento muito arraizado nela, né? Quem sou eu para chegar para uma senhora de 85 anos e falar assim, não, isso tudo que a senhora pensou até hoje, joga fora. Isso não vale de nada, isso é mentira. Manga com leite não mata, dá no máximo uma dor de barriga, mas não mata, né? E aí eu lembro dela virando para mim e com o dedinho dela falando assim, não foi leite, ela botou outra coisa, porque se fosse leite você não estava aqui. Olha o tamanho da crença dela naquilo que ela pensava e como é que ela elaborou isso. Então, minhas queridas e meus queridos, vamos ver o que Leon Denis nos fala sobre essa questão do pensamento como sendo o reflexo da vida, né? Leon Denis, ele expressa uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o pensamento, ele é criador. Ele atua em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Até aqui, vamos parar aqui. Leon Denis nos lembra que, olha, que o pensamento, ele extrapola a mim. Você quer ver como é que o pensamento extrapola a gente? Você já esteve assim num grupinho de pessoas, estava todo mundo alegre, otimista, conversando sobre alguma coisa, aí chegou uma pessoa que pensa muito negativo. A partir do momento que aquela pessoa chegou, a conversa mudou. Aquela pessoa chegou, estava todo mundo alegre, a pessoa já começou assim, mas não é bem assim não, hein? Não sei o quê. Aí um já murchou, aí o outro já murchou também. Aí o outro já não sei o quê, aí o outro já... Ou seja, a conversa mudou, o clima do grupo mudou. O grupo estava todo alegrinho, aquela pessoa chegou, o que ela fez? Com o alcance do pensamento dela, ela meio que envolveu o grupo todo, e
E o grupo que estava todo alegrinho, estava leve, estava ali satisfeito, pensando, planejando, daqui a pouco um falou assim, acho que eu vou para casa. O outro também. Mas acho que não adianta mesmo a gente fazer nada não, né? É verdade, tchau, gente, tchau, não sei o que, e sai. Sabe o que foi isso que aconteceu? Isso aqui que Leon Denis nos fala. O pensamento é criador, atuando em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, gera nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Né? E o pensamento que a gente tem hoje, as coisas que a gente pensa, as nossas atitudes, elas vêm todas das crenças que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Né? Eu lembrei aqui da minha falecida mãe. A minha mãe ganhava coisa nova e guardava, porque ela dizia que coisa nova era para ser usada em dia de festa, ou quando tivesse uma visita. Né? Aí depois que ela faleceu, eu lembro, eu e minha irmã sentados, pegando as coisas dela e falando assim, gente, mamãe não usou isso aqui também não, olha, isso aqui ela nem tirou da caixa, isso aqui, olha só, você sabe? E aí, a minha irmã virou e falou, você quer? Eu falei, não quero não, você pode ficar com tudo. Ela, tá, mas eu vou usar tudo, tá? Eu falei, claro, é para usar. Quem falou, você vai guardar isso? Ela, não, vou botar tudo para uso. E olha só como é que são as coisas. Eu falei, pois é, o pensamento gera as atitudes, que gera palavras e ações. Né? Ela herdou isso de alguém. Né? O que é novo tem que guardar. Roupa mais bonita só em dia de sair. Não é isso? Assim, essas coisas. Não, onde é que você vai? Eu vou ali no aniversário da minha tia, que mora na outra rua. Não, essa aí é roupa de casamento. Isso aí eu herdei isso também, esse pensamento eu herdei. Não, isso é roupa de casamento. Só pode usar no casamento, aquela roupa lá, não posso usar em outro dia. Então, nós somos feitos, nós somos construídos de pensamentos herdados, e que muitos deles precisam ser mudados. Porque é por isso que Emmanuel fala, eles são o espelho da nossa vida. Por que o título desse capítulo? Pensamento, espelho da vida. Porque eles espelham mesmo, o que a gente pensa é reflexo da nossa maneira de perceber o mundo, é reflexo das nossas crenças e guia as nossas ações. O meu amigo pensava que ia morrer. Então ele estava vendo, ele não conseguia ver a sombra das folhas, o sol passando entre as folhas e fazendo sombra. Quando ele parou de pensar e começou a pensar, vou viver? Né? O médico acabou de dizer que eu vou viver. Né? Ele começou a ver a beleza do sol penetrando entre as folhas e jogando a sombra na calçada. E ele falando, nossa, eu nunca tinha reparado como essa rua é tão bonita. Mudou o pensamento, mudou a imagem que ele via. Você já mudou o pensamento com relação a alguém? Eu já conheci pessoas que eu achava que a pessoa era péssima, porque me falavam isso. Fulano é péssimo, confia não, hein? Aquilo ali, olha, não é boa coisa. Toma cuidado, não vale a água que bebe. Né? Tá? Aí eu já conhecia a pessoa com 2 pés atrás. Já conhecia a pessoa, tipo, né? Aí fui conhecendo. Será que é isso mesmo? Né? Será que é isso que dizem mesmo? E comecei a ver que não era muito o que diziam. Né? O que eu fiz? Mudei o pensamento com relação à pessoa. Mudou tudo. Mudou a maneira que eu via a pessoa, mudou a maneira que... E do outro lado também. Já conheci muita gente que eu era um livro aberto com essa pessoa, eu confiava nessa pessoa de olho fechado, porque eu pensava, olha o pensamento, eu pensava que essa pessoa era confiável, que essa pessoa gostava de mim, até tal, e sofri decepção tão grande, que aí mudou tudo também, mudou tudo ao contrário. Eu pensava assim, meu Deus, eu não posso ver essa pessoa agora que me incomoda. Olha como é que o pensamento, a forma de pensar, guia, é o espelho da vida mesmo. Mas vamos terminar de ver o que Leon Denis diz. Olha aqui, modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Você sabia que espíritos, espíritos ainda bem pouco evoluídos, espíritos que se deixaram levar, né, pelo mal,
que se satisfazem com o mal de maneira muito intensa e não fazem nenhuma força para evoluir, e ao desencarnarem não conseguem fazer a ligação fluídica, né, com o caminho de luz. Então, quando eles, o formato que esses espíritos adquirem quando eles aparecem para alguém é uma imagem muito feia mesmo. E os filmes de terror que a gente vê, né, quem gosta de filme de terror, esses filmes que aparecem aquelas coisas, é mais ou menos parecido com aquilo ali mesmo. É umas coisas feias, umas coisas distorcidas. Mas por quê? Tem a ver com isso aqui, ó. O pensamento produz forma, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. E quando a gente desencarna, a gente só tem o corpo fluídico, a gente não tem mais o corpo físico. Então, a aparência de um espírito desencarnado, ainda muito inferior, ainda muito voltado e consumido pelo mal, é uma aparência muito feia mesmo. Porque é uma aparência que reflete a forma pensamento que ele tem. E a forma pensamento dele é só a forma pensamento do mal, da vingança, não sei o que, aí faz aquele desenho feio. Assim como os espíritos que têm outra forma pensamento acabam sendo moldadas com outras imagens, né? Acabam sendo moldados com aquela luminosidade branca, azulada, acaba sendo moldada com rostos angelicais, acabam sendo moldados exatamente isso aqui que Leon Denis nos dizem, né? Eles imprimem na matéria sutil aquilo, né, de que o corpo fluídico é composto, né? Bom, será que acabou aqui? Eu acho que travou. Travou aqui e lá. Então, até que horas eu tenho? São 5 para as 5. Oi? Deixa eu ver se volta aqui. Ah, voltou. Tá, então já está acabando. Tem 5 minutos então. Olha só. Se somos o que pensamos, o mundo será o que ensinamos as próximas gerações a pensar, e aí eu, como professor, como educador, eu não poderia deixar de fazer essa relação. Né? Não tem como. Se nós somos, e já entendemos que nós somos aquilo que nós pensamos, é uma responsabilidade imensa. O que a gente está levando essa geraçãozinha que está aí pequenininha, de que maneira que eles estão pensando o mundo? Por quê? Porque isso vai montar o que eles vão ser. O que a gente está ensinando essas crianças a pensar nesse sentido? Né? Os pensamentos modelam o nosso ser, fazendo em nós luz ou sombra, e ainda podem influenciar os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Daí, gente, a importância da vigilância dos nossos pensamentos e atos. A força do pensamento está na vontade e na persistência. Né? O que move... Como é que eu mudo? Aí vem essa questão. Se o pensamento é o meu espelho da vida, porque é ele que molda a maneira como eu enxergo a vida, é muito fácil a gente dizer assim, você tem que mudar o pensamento para que você mude a sua vida. E é uma grande verdade. Né? Eu participo de muitos grupos de autoconhecimento, principalmente em algumas casas espíritas, e eu ouço muitos depoimentos. Por exemplo, eu tenho uma senhora, eu esqueci a idade dela, mas com certeza ela tem mais de 80, mas ela faz parte do grupo já há uns 10, 12 anos. E ela, quando entrou no grupo, ela era uma senhorinha que andava de rabo de cavalo, de coque, com aqueles vestidinhos, que ela veio da igreja protestante, então ela trouxe os hábitos com ela, sabe? Ela não conseguiu se desvestir, né, da igreja protestante, embora ela estivesse frequentando o centro espírita, ela ainda era, se você olhasse para ela, você falava assim, irmã da igreja, igualzinha. E ela veio com aqueles pensamentos, olha que coisa, a gente não é, os pensamentos é o espelho da vida? Embora ela estivesse frequentando o centro espírita, os pensamentos dela eram pensamentos ainda que tinham tudo a ver com a religião que ela frequentava. Então, ela era ainda o espelho do que ela sempre acreditou. Mas era muito interessante que ela achava... Uma vez ela me falou assim, meu filho, eu existo para servir. A minha vida sempre foi servir. Eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar para muita gente. Né? E aí eu cozinho para um monte de gente, e aí quando as pessoas comem, isso é a minha vida. Né? E assim eu falei assim, tá, mas
E a senhora? Alguém cozinha para a senhora? Eu sempre cutucava ela no sentido assim, ela, não, meu filho, não, eu como o que sobrar. O que sobra eu como. Ela sempre o que sobrava. Ela nasceu para servir as pessoas. Quando eu fiz uma dinâmica uma vez, que mobília da casa, que objeto de uma casa você imagina que você é? Imagina o objeto dela. O fogão. Ela falou, um fogão. Né? E aí, quando eu pedi que ela se apresentasse em primeira pessoa, ela falou, eu sou um fogão, eu faço comida para todo mundo, eu alimento todo mundo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando ela terminou, eu só fiz uma perguntinha para ela, porque passando de outra pessoa, eu falei assim, você funciona sem gás? Aí ela, eu não, eu preciso de gás para funcionar. E quando acaba teu gás? Aí vem gente e troca o meu gás. Quem é que troca o teu gás, hein, fogão? As pessoas. Eu falei, pois é, e se um dia ninguém trocar o seu gás? Eu lembro que isso mexeu tanto com ela, né? Ela falou, porque ela estava falando do fogão, mas eu estava com um fogão simbólico na cabeça, né? Eu mesmo que troco o gás. Eu falei assim, mas e se um dia você não puder trocar o gás? Como é que você vai continuar fazendo comida? E ela ficou com aquilo na cabeça, sabe? E aí o tempo foi passando. Resumo da ópera. Ela chegou perto de mim, tem pouco tempo isso, e falou assim, meu filho, eu sou outra pessoa. Eu falei, por quê? Porque agora, quem diria? Eu saio, eu compro roupa nova para mim, né? Eu comprei uma televisão grande para mim com a minha aposentadoria, meu filho. Né? E coloquei lá para eu ver. Eu estou me tratando, eu estou até em aula, como é que dá? Dança de salão eu estou fazendo, meu filho. Eu falei assim, mas que coisa boa, a senhora está gostando dessa nova, o nome dela é Alzira. Eu falei, dona Alzira, você está gostando dessa nova Alzira? Aí ela, eu estou gostando muito, meu filho, que tempo que eu perdi. Por que eu lembrei da dona Alzira? Vocês conseguem perceber que a mudança de pensamento da dona Alzira mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Né? Ela agora não é apenas um fogão. Aí, de vez em quando, eu brinco com ela e falo assim, a senhora ainda é um fogão? Ela, eu sou uma mesa. Tem que me servir. Serve aqui também e tal. Eu falei, que maravilha! Como é que passa água embaixo dessa ponte? Ou seja, mudou o pensamento, mudou o espelho da vida. Né? Então, o segredo está um pouco aí. A gente precisa, né, dessa vigilância, a gente precisa perceber o que a gente anda pensando, o que a gente anda se deixando absorver, né? Mudar os seus pensamentos, muda o seu mundo. Faz sentido essa frase? Né? Faz, você quer ver? Não posso controlar ou influenciar aquilo sobre o que não tenho domínio. Já ouviram isso? Eu não posso, tem coisas na vida que eu não domino, eu não controlo. Já ouviu isso? Então, quando eu começo a acreditar nisso de verdade, a minha vida não muda um pouco? Muda, né? Aqui, sou livre para escolher, mas não para fugir às consequências das minhas escolhas. O dia que a gente entende isso, o dia que a gente pensa isso de verdade, eu escolho o que eu quiser. Para isso eu sou livre. Mas eu não sou livre para, na medida em que eu escolhi, eu agora tenho que assumir as consequências da escolha que eu fiz. O dia que eu entendo isso, eu paro até de reclamar da vida. Né? Porque muitas coisas que eu reclamo foram consequências das minhas escolhas mesmo. Já viu gente que reclama das consequências das próprias escolhas que fez? Mas peraí, você escolheu isso. Isso veio a reboque. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, comece aprendendo a se amar de verdade. Né? Comece aprendendo a se amar de verdade. Porque se você não se ama de verdade, foi o que aconteceu com a dona Alzira. Eu falava com ela, quando ela insistia, eu falava assim, dona Alzira, lamento que a senhora não pode colocar em prática, né, esse desígnio de Jesus aí, amar ao próximo como amar. Por que, meu filho? A senhora não se ama? Né? A senhora não se ama. A senhora come o resto que deixa para a senhora. Tanto faz como tanto fez, e ela ficava, como ela diz, encafifada. Eu adorava as palavras. Eu fico encafifada com essas coisas que você fala. E aí, de tanto a gente falar, aí eu falava para ela, sabe, ela nunca tinha andado de avião, acho que nunca andou mesmo. Ela falava assim, a aeromoça fala assim, se a gente tiver alguma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente. Coloque primeiro a máscara em você, depois ajude alguém ao seu lado que precisar de ajuda. Ela, se eu tiver com uma pessoa do meu lado, assim, que precisa de muita ajuda, acho que eu primeiro vou ajudar ela. E vai morrer junto. Vão morrer as duas. Porque tu não vai ter oxigênio para ajudar.
Para ajudar, você tem que primeiro botar a máscara em você, até para você ter oxigênio para ajudar. É isso. Como é que você vai ter força para ajudar se você não vai botar a primeira máscara em você? Amar primeiro. Cuidar, cuide-se, para que você possa amar de verdade. Isso é mudança de pensamento. Quando você muda o pensamento, a vida muda. Não posso me responsabilizar pelas escolhas. Essa aqui é boa, hein? Mães e pais, principalmente mães. Não posso me responsabilizar pelas escolhas do outro, muito menos livrar-lhe das consequências. Eu não queria que o outro tivesse escolhido isso, mas ele escolheu. Mas a escolha eu posso influenciar, agora a consequência eu não posso. A pessoa escolheu, então tem consequência, né? Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, dos movimentos incessantes da vida. Pensar é criar, né? E Emmanuel deixa essa frase aí, exatamente, que é a essência desse primeiro capítulo, né? Pensar é criar, é isso. Quando a gente pensa, a gente cria. Ou a gente cria para o bem, ou a gente cria para o mal. Ou a gente vê uma rua bonita, como nunca tinha visto antes, com as folhas das árvores fazendo sombra, né? Ou a gente continua vendo um mundo tenebroso que vai acabar a qualquer momento, né? Tudo que constrói é o pensamento. O pensamento constrói. Às vezes pensamos que o mundo mudou, mas na verdade quem mudou fomos nós mesmos. E, consequentemente, nossa visão de mundo mudou também. Hoje, você deve ver um mundo um pouco diferente do que você via ontem. Porque mudaram muitos pensamentos que você tinha, né? O espírito Joana de Ângeles, para a gente terminar, em Tesouros Libertadores, na psicografia de Divaldo Franco, esclarece: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem emitir. Logo, todo mundo emite frequência de pensamento. E aí você começa a perceber, quando você gosta de estar perto de algumas pessoas, é porque as faixas de pensamento que aquela pessoa emite, elas encontram sintonia com você, lhe fazem bem de alguma forma. Tem pessoas que você já não gosta muito de estar muito perto, se sente mal de se aproximar, porque as faixas fluídicas de pensamento não criam troca, não criam energia. Então é claro que se pensamento é energia, a gente tem que se perguntar: qual é o meu jeito de pensar o mundo? Né? Como é que eu penso o mundo? O mundo vale a pena? O mundo está melhor? O mundo está pior? Né? Outro dia eu ouvi de um irmão de uma outra casa espírita: eu nunca estive com tanta pressa de desencarnar, porque esse mundo não está prestando mais, não. Eu falei: você está prestando atenção na besteira que você está falando, meu irmão? Né? Não, mas porque cada dia está piorando. Eu falei: como que está piorando? Hoje você está vivendo quase até 100 anos. Hoje tem cura para uma porção de doença que não tinha. Hoje uma pessoa sem emprego tem pelo menos aí 5, 6 meses de salário de desemprego, tem alguma coisa para... Coisas que não existiam antes. Que você está querendo dizer que as coisas estão melhores? Eu falei: estou querendo dizer não, as coisas estão melhores. É porque a gente está pensando mais. É porque hoje, graças à internet, você sabe o que acontece no noroeste da Finlândia. Aí você vê que no noroeste da Finlândia teve um caso de violência, esse mundo está perdido. Sempre tinha muito mais violência, porque você não ficava sabendo. O fato de a gente saber tudo hoje faz a gente pensar que o mundo está pior, né? A energia mental gerada pelos pensamentos e pela vontade é suscetível de reproduzir o nosso próprio ser, refletindo em todas as direções. Logo, devemos controlar os nossos pensamentos e dirigi-los para ações dignificantes na prática do bem. Eu termino de verdade com Luiz Fernando Veríssimo, que conclui tudo isso, né? O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A maneira como você pensa a vida é que faz toda a diferença. Então, que a gente possa ter, nesse mês espírita, oportunidade de renovar os nossos pensamentos, né? E com isso nós vamos estar renovando as nossas atitudes, vamos estar renovando as nossas palavras e ações, vamos estar renovando a nossa vida, que se reflete nesse espelho que Emmanuel tão enfaticamente fala nesse primeiro capítulo. Que Deus possa nos proporcionar essa missão e essa visão. Que assim seja.
Então, nós agradecemos muitíssimo ao Júlio, né? Ótimas reflexões, tão importantes, né, para o nosso dia a dia. Então, antes de nós terminarmos a nossa reunião, o grupo aqui do CBB vai nos trazer um videozinho, tá? Para reforçar o convite que eles trazem hoje para a gente. Passa, por favor. Passar por... Passar para os outros. Oi? Ah, tá bom. Que desculpa. Falta aqui. Maria Clara e eu. Que é Jaciara. Jaciara e a Sandra. Aí você. Desculpa vocês, porque a gente não achou o vídeo aí. Tanta informação, a gente acabou estava separadinho, a gente não achou o vídeo. Mas eu vou reforçar com vocês, tem pessoas de outras casas, né? Da Campo Roxo, né? Lá na frente a gente tem um cartaz
A gente lá na frente tem o cartaz do Setembro Amarelo, da peça de teatro que vai acontecer, e também do curso do CVV para o Setembro Amarelo, em outubro, desculpa. E aí, assim, peguem lá, já está até separadinho para levarem para casa de vocês, fixar no mural lá e divulgar, e a gente vai tentar também mandar esse material do vídeo que a gente vai mandar hoje, e mais esses avisos também na rede de WhatsApp aí do grupo, dos centros e tudo, tá bom? Peço desculpa para vocês. Fica para uma próxima. Tá. A gente está lá fora, tá? Então, a gente vai encerrando e vai agradecendo a todos, agradecendo em especial ao Júlio pela disponibilidade, pela boa vontade de ter vindo aqui, né? E não sendo redundante, né? Depois dessa palestra toda, para a gente refletir, né? Já que o tema é espelho da vida, né? Não estou querendo ser redundante, mas vamos refletir, né? Fazer uma reflexão sobre tudo que foi dito aqui, principalmente pelos nossos pensamentos, né? Então, vou encerrando dizendo que, com relação à caneta, né, o Guto está ali lembrando que tem uma mensagem, né, Setembro Amarelo, ligue 188, é a mensagem que está na caneta, tá? Essa mensagem que a caneta está passando. Agradecer também as casas presentes, mas antes, lembrando que ali fora na recepção tem um QR Code que serve para a gente acessar a avaliação, tá? Do nosso mês espírita, né? Hoje é a nossa abertura, então a avaliação está ali na recepção através do QR Code. É só a gente, com o nosso celular, né, com a câmera, apontar, e às 17h30, daqui a pouquinho, o site vai estar aberto, tá? Vai levar direto para o link da avaliação. Então, agradecendo aqui as casas presentes, né? José Luiz do Espírito Santo, né, que é a casa que se frequenta, né, agradecendo. A Instituição Espírita Emmanuel, Grupo Espírita Amor e Justiça, Trabalhadores de Ismael, Seara Espírita Francisco de Assis, Associação Espírita Seara de Jesus, né, lá de Nilópolis, e o Grupo Espírita Joana d'Arc. Agradecemos a presença de cada um de vocês e os visitantes que vieram também, né? E se eu esqueci de falar alguma casa, eu esqueci, acho que não, né? Então é isso. Convidar a Antônia para fazer a nossa prece final. Então é isso. Então nós agradecemos, né? A Rosa já agradeceu. Depois da nossa prece, nós temos um lanchinho, né? Para nós conversarmos um pouco, né? Então vamos agradecer a Jesus. Agradecemos, querido Mestre Jesus, a Ti, e a Deus, nosso Pai, por esses momentos, por esse encontro, pelas reflexões aqui trazidas, que possamos, querido Mestre, estarmos atentos, vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas ações. Pedimos, querido Mestre, por todos aqui presentes. Pedimos por todas as casas aqui representadas. Pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade. Que a Tua luz e o Teu amor seja com todos. Pedimos que os irmãos, os amigos espirituais possam nos envolver a todos, envolver nosso planeta, envolver, querido Mestre, a todos em bênçãos de harmonia. E assim, querido Mestre, que seja em Teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos encerrar a nossa reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, não esquecer, né, gente? Próximo dia 14, lá no Seara Espírita Francisco de Assis, às 17 horas, Pensamento e Verdade, com Rafael Siqueira. Também é ótimo, né, palestrante. E depois com a Deusa Nogueira.